O que está acontecendo neste exato momento internacionalmente, aí eu saio um pouquinho do Brasil, falo em todos os países, é uma briga espiritual desproporcional, gigantesca, da qual a mão do Todo-Poderoso está sobre esta briga. E esta briga é desproporcional e proposital. Esta briga, ela é desproporcional espiritualmente e proposital, para apagar certos focos, certos acontecimentos que poderia acontecer em território internacional. Como? Barrar e oivô, eu sou Jeová, eu sou Jeová, eu sou. E dificultar, delay, eu sou Mihes, meu Deus. Dificultar o primeiro mês da gestão presidencial de Donald Trump. Para que o bombardeio seja tão grande e fosse dificultado o primeiro mês de presidência assumida de Donald Trump nos Estados Unidos. E eu vou relatar e detalhar, e tentar de todas as formas, maneiras e qualidades. Magia negra não sabe porque é que não funciona. Toda obra de feitiço, voodoo, de todo o território internacional, África do Sul, tudo, Estados Unidos, não sabe por que estão tudo doido, batendo a cabeça num lugar, e não sabe por que não está funcionando, por causa de uma palavra do homem de branco. Mas a briga está grande, e eu vou detalhar em detalhes. O que acontece? O inimigo de nossas almas, Satanás, juntamente com seus instrumentos grandes e importantes na face da terra, autoridades importantes na face da terra, presidentes de nações e ditadores da face da terra, generais que assumem comando de países por face da terra, e homens poderosos que serão componentes de ação da possível nova ordem mundial, tentando espalhar algo muito mais poderoso do que a pandemia de 2020, onde as pessoas morriam por falta de ar e não tinha oxigênio para todos. E esta pandemia, essa coisa que é semelhante a 2020, só que mais mortal. A Organização de Saúde não está preparado para receber este negócio. Mas isso tudo é para que o primeiro mês do presidente norte-americano, Donald Trump, seja dificultado, para que ele não ajude as 17 nações diretamente. E essas 17 nações diretamente está incluso o território venezuelano e o Brasil. Entenda que isso não vai mudar. Já tentaram, e essa guerra, o Senhor me dizia no sonho, já era para ter saído, o anjo me assoprou forte no quarto, essa guerra já era para ter saído da Terceira Guerra Mundial. Não saiu por causa da mão todo-poderosa do Senhor. E muitas pessoas que se titulam profeta diziam que a guerra vai sair, a guerra vai sair, a guerra vai sair, e passaram 3 anos e a guerra não saiu. E eu vim algumas vezes, 3, 4, 5, 6, 7 meses atrás, até um ano, dessa data de hoje, 7/12 de 2024, 7/12 de 2024, 17 horas e 26 minutos, dizer que não ia ter guerra. Mas hoje, nesta data, ela está mais perto de sair. Ela já era para ter saído há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, 2 meses. A mão todo-poderosa de Deus impediu que ela saísse. A mão todo-poderosa de Deus impediu que ela saísse. A pandemia do medo está no ar. Nesse vídeo nós estaremos falando sobre um grande evento que está acontecendo no mundo e que está enganando milhões de pessoas. A elite mundial, usando de todo o seu aparato midiático, dos seus, entre aspas, especialistas em saúde pública, que são todos muito bem pagos, estão conduzindo as pessoas a enxergarem determinadas ameaças enquanto ignoram o verdadeiro problema.
Bem, recentemente nos Estados Unidos, né, a gripe aviária está explodindo dentro das notícias, né? A grande mídia está falando a respeito da gripe aviária como nunca e eles estão pintando que esta é a mais nova ameaça. Pessoas estão ficando doentes e, inclusive, há aí um apelo de certos especialistas de saúde que a população americana seja vacinada o mais rápido possível. E nós já vimos isso acontecer na época da Covid, né? Eles vão usar esse modus operandi aí de jogar uma ameaça de saúde na grande mídia e vacinar a população em massa, porque existe muita coisa que está sendo testada dentro do campo da genômica, né? Existe muita coisa que eles querem aí aprimorar, e nada melhor do que aprimorar com a população. Então, certas situações serão criadas, né? Mas não se trata apenas disso, tá? Não se trata apenas da agulha. Se trata também, né, dessas novas tecnologias que estão chegando agora, dessa nova geração de frequências que possuem radiação, que, né, no caso, a 5.5G, a 5G, a 6G, que vai chegar até o ano de 2030, né, que já está sendo desenvolvida. Enfim, então, o que ocorre? Eu vou chegar um pouco mais, com mais detalhes mais à frente. Eu quero trazer aqui o relato, né, do que está acontecendo nos Estados Unidos e mostrar de fato como há esse apelo, né, de que as pessoas sejam vacinadas o mais rápido possível. Por que é importante olhar o que está acontecendo nos outros países? Porque é muito óbvio, né? Nós estamos vendo aí uma agenda global sendo tocada e ela começa em um determinado país e as consequências disso, né, acabam chegando aqui para nós também e para todo o resto do mundo. Então, deixe-me ler para você aqui algo que foi publicado pelo perfil Karina Michelin, tá? A ex-comissária de saúde de Baltimore, nos Estados Unidos, a doutora Leana Wen, de origem chinesa, em entrevista ao programa americano Face the Nation, da CBS, relatou que mutações em um paciente com gripe aviária na Louisiana é mais um sinal de que a aproximação da gripe aviária aos humanos está se tornando uma grande ameaça. Agora temos 66 casos de gripe aviária em humanos. E isso é certamente uma subcontagem significativa, porque não temos feito testes suficientes, disse, né, a doutora Leana Wen. Leana Wen pede ao governo Biden que autorize vacinas contra a gripe aviária e injete em americanos vulneráveis, ou seja, mulheres, grávidas, crianças e idosos, antes que Trump tome posse. Então nós temos, né, essa especialista de saúde defendendo isso, e não é só ela. E por quê? Eles estão dizendo que a gripe aviária teve mutações nos Estados Unidos, e que isso vai começar a se escalar, né? Eles já estão cogitando que esse problema de saúde, ele está ganhando o potencial de transmitir de humano para humano. Nós temos também uma notícia recente que fala sobre a China estar enfrentando uma crise de saúde, um surto de HMPV que se espalha rapidamente, levando aí inclusive preocupações de uma nova pandemia. E não só isso, nós temos também casos de gripe em hospitais que aumentam na Inglaterra, né? E isso inclusive chega no período onde há o frio extremo por lá. E se sabe, né, que as doenças, né, principalmente doenças aí virais, elas se espalham mais fácil quando há o clima frio, né, por várias questões, o ar mais denso, etc. Então, o que ocorre? Né, nós temos aí China, Reino Unido, Estados Unidos relatando problemas de saúde diferentes, mas com características semelhantes. Eu quero trazer aqui para você algumas questões bem interessantes, tá? No ano 1918, quando nós tivemos a grande crise de gripe espanhola, as ondas de rádio estavam sendo testadas no mundo. No ano de 1979, 79 para 80, né, para ser mais exato, quando a 1G foi lançada, nós tivemos aí a tal da influenza, né, uma grande crise de saúde envolvendo a influenza, né, que é uma gripe potente. Quando a 2G foi lançada, no ano de 1991, nós tivemos a cólera. Quando a 3G foi lançada, em 1998, no ano que eu nasci, nós tivemos aí mais um grande surto de influenza. Você está vendo o padrão? Toda vez que a tecnologia de comunicação, toda vez que essas tecnologias de frequências que emitem radiação, e vários cientistas que não são comprometidos com a nova ordem mundial já falaram sobre isso, toda vez que uma tecnologia dessa é lançada, nós temos uma crise de saúde mundial. Por que disso? Né? Quando a 4G foi lançada, no ano de 2009, nós tivemos a H1N1. E quando a 5G foi lançada em 2019 na China, nós tivemos a Covid-19. Isso nos parece estranho para você? Inclusive, alguns estudos que falam sobre a 5G trazem que, e não são estudos, tá, de pessoas independentes como nós, não. São de cientistas. Certos estudos indicam que a 5G pode causar sintomas semelhantes à gripe. E recentemente, a Huawei, eu mostrei para você aqui, lançou o sistema 5.5G, que está sendo implementado no mundo.
e que vai operar com inteligência artificial, com realidade virtual, realidade aumentada e vários outros aparatos que fazem parte, né, dessa nova sociedade que eles estão montando, a sociedade transhumanista, a sociedade da 4ª Revolução Industrial. Será que, de fato, essas doenças que vêm e vão agora, né, são de fato doenças ou são as tecnologias que eles estão testando? Bem, eu acredito, você sabe, né, que doenças são sim criadas em laboratório. Acredito que doenças serão sim aí espalhadas no mundo para reduzir a população em um determinado momento. Acredito que isso faz parte da agenda deles. Eles possuem esse tipo de tecnologia, eles possuem esse tipo de capacidade. Mas as tecnologias que eles estão usando agora para poder, inclusive, interagir com o corpo humano, e a 5G faz parte disso, tá? Nanotecnologia, modificações genéticas, frequências, tudo isso é para interagir com o seu corpo. E isso tem consequências. Isso está deixando as pessoas doentes. Então a pergunta que eu faço para você é: será que essas notícias que vêm de países diferentes, com as pessoas apresentando, né, eles dizem que doenças diferentes, mas as características são praticamente as mesmas, será que isso se trata de fato de doenças? Ou será que isso, na realidade, é apenas uma grande mentira e as pessoas estão sendo enganadas para não entenderem de fato o que está acontecendo? Será que são as frequências que estão causando isso nas pessoas? Eles estão aumentando as frequências. Eles estão jogando nanotecnologia no ar. No vídeo passado, a gente falou a respeito da possibilidade, né, da Smart Dust sendo jogada no mundo agora, já no início de 2025. Vários países relataram a tal da névoa misteriosa. Então, nós estamos vendo o início de uma pandemia real ou nós estamos vendo uma operação de pandemia do medo, onde as pessoas são distraídas para enxergarem um inimigo fictício, quando na realidade o verdadeiro inimigo, né, que são as frequências, que é, né, essa nova geração de tecnologias potentes aí, é que verdadeiramente trazem danos para a nossa saúde? Essa é a pergunta que eu faço para você. Depois desses dados, depois de todos esses fatos que eu estou apresentando aqui, né? Você acha que é uma coincidência que todas essas doenças que eu vou colocar aí na sua tela, todas essas doenças se apresentarem exatamente quando nós tivemos aí no mundo o avanço dessas frequências, dessas tecnologias?